Na aula de hoje, vamos abordar o assunto da ética em Aristóteles e Martin Buber. E aí eu coloco primeiramente uma pergunta. Quantas vezes já nos encontramos diante de dilemas? Dilemas, perguntas difíceis, situações complicadas, que exigem formas de resolução nem sempre muito fáceis. Dilemas morais, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida social. Como nos colocamos diante disso? Como resolvê-los? E na vida profissional também é assim. Não é incomum que nos coloquemos de frente de alguns dilemas. Como a ética ou a deontologia, que é a ética aplicada à profissão, pode nos auxiliar nisso. Vamos ver então, e lembrando que a ética, como vimos na aula passada, é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é o que analisa, né, o comportamento, a moral a partir dos seus princípios. Sabemos que ela é reflexiva, né? É a base que nos ajuda a pensar sobre o que é correto a fazer e o que é errado. Refletir nos ajuda nessa escolha, nos ajuda a fazer escolhas mais acertadas. Existe uma única ética, um único caminho a seguir? Nós podemos dizer que a ética ela é uma só, mas existem pontos reflexivos, perspectivas distintas de se analisar uma determinada questão. Havendo mais de um caminho, quais desses caminhos nós vamos tomar? Qual deles nós vamos escolher? Eu vou apresentar então duas formas do pensamento ético, entre outras existentes. Uma delas é a ética, chamada de ética cidadã, que deriva do filósofo Aristóteles. O Aristóteles, como nós sabemos, viveu há muito tempo atrás, não é? E foi um filósofo grego que pensou a sua época, pensou a sua sociedade. Ele compartilhava das ideias de Sócrates e de Platão. Uma das suas grandes obras do pensamento de Aristóteles foi a Ética a Nicômaco, um tratado que foi considerado um tratado para a moral e para a ética e que deu base à política e o direito romano e que também nos serve de base para a nossa sociedade atual. Ele estudou muitas áreas que hoje nós conhecemos com essas denominações. Muitos dos assuntos, muitas das suas ideias vieram compor a base dessas áreas de conhecimento. Foram muitas, portanto. Seus temas filosóficos principais foram a felicidade, o amor, a paixão, a essência, a amizade, o bem, o bom, o belo, a liberdade, a necessidade. Podemos dizer que a busca pela felicidade contempla a essência do pensamento aristotélico. Essa felicidade, essa busca por felicidade é fundamentada na prática da excelência moral. Prática, ação. Felicidade, portanto, ao que nós almejamos, ao que Aristóteles diria que nós almejamos, é ao mesmo tempo o fim da nossa busca, o nosso objetivo e também o caminho que nós percorremos para chegar até essa finalidade. Por que finalidade e ao mesmo tempo caminho? Porque nós vamos construindo essa felicidade à medida em que nós vamos vivendo e atuando em sociedade. Para ele, como o homem é essencialmente um ser gregário, ou seja, precisa da vida social para exercitar, ele é um ser por excelência, o homem é um ser por excelência social, ele não consegue viver fora dessa vida em sociedade, não consegue viver, como diria a letra de uma canção, é impossível ser feliz
sozinho. Acho que vocês já devem ter escutado essa frase em algum lugar. Então, para Aristóteles, é impossível ser feliz sozinho. É impossível buscar a felicidade para si próprio como algo que fosse individual. Então, a ética de Aristóteles é considerada uma ética essencialista e baseada em 3 princípios. Essencialista busca o que é essencial na natureza humana, na natureza de cada indivíduo. Lembrando que os gregos tinham por ideia que os seus cidadãos, que os seus indivíduos eram essencialmente bons e belos, virtuosos. Precisariam, entretanto, trabalhar o seu caráter para expressar essa sua essência boa, bela, que visa o bem. Então, os princípios para a ética do Aristóteles, uma ética essencialista para a felicidade de todos, né, para a felicidade da polis, no caso, é o agir em conformidade com a razão. O homem, sendo um ser estritamente racional, ele pode e ele deve, né, pensar, refletir antes de agir para poder tomar escolhas conscientes. Agir em conformidade com a sua natureza, ou seja, com o caráter natural do indivíduo, que seria o bem. E o outro desses princípios é a união permanente entre a ética e a política, já que a política, melhor dizendo, governa a todos, é a forma por onde esse bem, essas boas escolhas podem ser exercitadas. Então, a ética cidadã de Aristóteles é um código de conduta social que visa o bem social, onde cada indivíduo trabalha para o bem comum. É o próprio caminho e a finalidade de se exercitar a virtude e a excelência dos valores, por meio de ações que visem a melhoria da vida dos outros, de cada um e de todos. Então, como eu disse, a felicidade não está apenas nas alegrias, nas festas, né, no riso, mas a felicidade como algo concreto que é preciso que se pense para si e para os outros. E isso leva à melhoria da cidade. Por isso que a ética aristotélica, a ética cidadã, essa ética que busca o essencial, ela está subordinada à política, ela é que deve guiar essa política, para que essa política possa ser voltada ao bem de todos. Ou a outra perspectiva que eu queria trazer é a ética do encontro interhumano em Martin Buber. Essa ética do encontro, ela não é oposta ao pensamento aristotélico. Elas são diferentes em perspectivas e em algum momento elas, até mesmo posso dizer, elas se encontram. O pensamento do Martin Buber, né, ele tem como um dos elementos principais a abertura e a disponibilidade para um encontro com o outro. O que seria esse encontro com o outro? Expresso em um conceito que a antropologia tem como muito caro, que é a alteridade. Esse encontro com o outro é a relação com o outro, a valorização com o outro. Em meio a muitas verdades que existem, múltiplas verdades, é uma constante busca também pelo verdadeiro que anima o pensamento de Buber. Esse verdadeiro é o que há de essencial em nós. É essencial em nós que nos faz indivíduos diferentes, únicos. Então, quando você se relaciona com as outras pessoas, sejam pessoas próximas, conhecidas, ou aquele anônimo, né, que você nunca viu, é preciso que você pense que o que você quer para si, você quer para o outro também. Então, isso seria valorizar o outro assim como você se valoriza. Querer o bem para si, para o outro, assim como você quer o bem para si. Isso se aplica muito também, né? Como Aristóteles pensa a ação individual para o bem comum, o Buber também pensa essa ação individual como sendo uma ação benéfica para o outro, esse outro desconhecido. E a profissão, ela é esse momento onde nós exercitamos as nossas atividades
nós desenvolvemos as nossas atividades visando o bem comum da sociedade. É claro que a profissão, o trabalho, nos traz benefícios e valores pessoais, individuais, até mesmo para a nossa família. Mas é preciso que a gente pense a profissão para além disso, como um meio para atuar em sociedade visando o bem comum. É aí que eu penso que a ética ela nos auxilia nisso. Existem, então, múltiplas verdades, múltiplas alternativas, múltiplas saídas, mas é preciso que a gente escolha as melhores para a sociedade em geral. O Buber tinha, então, uma grande fé no humano, no que de humano existe em cada indivíduo, e esse humano expresso como essa essência boa, essa essência para o bem. A relação com o outro, como é que ele pensa essa relação com o outro? O homem é um ente de relação, ou seja, ele é social, assim como diz o Aristóteles, né? Ele não é para si mesmo, ele é para os outros, para a sociedade. Ou que a relação lhe é essencial, ou o fundamento da sua existência. Mais uma vez, não vivemos sozinhos, né? E a reciprocidade, que é um outro elemento do seu pensamento, que é através do outro que o homem se localiza no mundo. Então, nós damos e nós recebemos o melhor, o bem, ou o ruim, o errado, né? No mundo através dos outros. O lugar dos outros é indispensável para a nossa realização existencial. Sem o outro, nós não existimos. Assim como na profissão, sem os clientes, sem o público a ser atendido, a nossa profissão fica esvaziada, deixa de ter sentido e finalidade, utilidade. Suas ideias estavam sempre ligadas à realidade concreta, né? Ele traz o seu pensamento, constrói o seu pensamento a partir da sua vida. Reflexão e ação é o que ele faz. É o que nós devemos fazer, né? Sempre que possível. Logos e prática, pensamento e ação. Reflexão e ação. Buber radica a gênese, né? A origem e desenvolvimento de sua reflexão na riqueza e na força vital de sua experiência concreta. É uma existência vivida, e eu repito, que traz, apesar de todas as dificuldades que ele viveu, uma fé no humano, no que existe de melhor no ser humano. Ele nasceu em Viena, ele era um judeu e ele viveu os horrores da guerra, juntamente com os seus familiares, perdeu familiares e observou os horrores que podem ser cometidos por um sistema e por indivíduos, não é? E tirou disso as suas lições. Ele foi considerado mais um pensador, né, do que propriamente um acadêmico, um filósofo, pensador, mais do que um acadêmico, porque ele acaba não se submetendo muito à instituição e à institucionalização do seu pensamento. Mas ele contribui muito para o movimento humanístico, né, que vai estar presente no pensamento de vários pesquisadores e pensadores subsequentes. Por fim, gente, após nessa breve explanação dessas duas éticas, dessas duas perspectivas, eu proponho para vocês desenvolver uma atividade a ser apresentada na próxima aula, né? E é uma atividade simples, vocês vão pensar nessas duas perspectivas, nos pensamentos de Aristóteles e de Buber, e responder escrevendo um texto breve, né, de uma lauda, onde vocês vão abordar a atuação profissional como um compromisso ético, né? Ok? Então, assim a gente encerra essa aula de hoje, sendo que na próxima aula nós vamos abordar na nossa webconferência a conceituação e aplicações da deontologia, que é a ética profissional. Muito obrigada a todos. Essas foram as referências que eu utilizei nessa aula para construir essa aula, e eu deixo essa videoaula disponível para vocês. Até breve. Um abraço.